Então, o João Cabral é um poeta central, né, vamos dizer assim, do pós-modernismo, né, que surge na geração de 45, ou né, inserido né, no que se chamou de geração de 45, por uma razão, claro, cronológica, né, nasceu em 1920, portanto não participou do primeiro modernismo, e quando se lança né, no terreno literário, o que há é um momento de reação né, ao modernismo e de tentativa de restauração né, de alguma coisa que o modernismo havia suplantado. Né? Então é interessante que o João Cabral surja no Nordeste, né, onde já havia desde os anos 30 uma polêmica muito forte em relação ao chamado modernismo paulista, ou modernismo do Sudeste, ou modernismo do Sul, né? E, portanto, ele inicialmente foi ali, digamos, associado a essa geração antimodernista, né? Que eu penso muito mais em antimodernismo do que justamente em neomodernismo ou um novo tipo de modernismo. Não, foi uma geração antimodernista, né? A despeito disso, os primeiros livros do João Cabral dialogam com obras modernistas centrais, né? Que é a obra do Drummond, do Murilo Mendes, né? E a dedicatória que ele faz no livro O Engenheiro, uma dedicatória muito interessante, o livro é de 45, e ele diz lá a Carlos Drummond de Andrade, meu amigo, citando, obviamente, uma dedicatória que Drummond havia feito no seu livro de estreia também, para o Mário, a Mário de Andrade, meu amigo. Portanto, se tece ali uma relação, né, uma continuidade, que coloca também o João Cabral, digamos, numa relação muito direta não é, com a geração modernista. Mas os primeiros livros dele não eram livros assim, vamos dizer, tão afeitos, né, ou tão próximos da poética modernista, salvo não é, uma dicção drummondiana que tinha ali, não é, e também, obviamente, elementos né, de uma estética surrealista que a gente pode associar também ao modernismo brasileiro. O que é interessante no João Cabral é que, logo depois de fazer esses primeiros livros, ele tem a experiência na Espanha, o primeiro posto diplomático dele em Barcelona. Isso foi decisivo para a carreira dele, não só para a conversão dele política ao marxismo. Até então ele tinha ligações com um grupo de direita do Recife, então para a Espanha foi o momento em que um processo que se iniciou no Brasil se cristalizou para ele, né, uma conversão política. E também contatos importantes que ele teve já nessa primeira ida para a Espanha com a poesia primitiva espanhola, que era uma poesia do concreto, né, vamos dizer assim, de um apelo às imagens do cotidiano e de uma busca mesmo de concreção, né, que era muito diferente, né, vamos dizer, daquela busca do sublime que tinha na geração de 45. Então é curioso que lá ele escreva O Cão Sem Plumas, que ele vai publicar em 1950. O projeto do Cão Sem Plumas se desdobra em dois outros livros, que é O Rio e Morte e Vida Severina. E a meu ver, justamente nos anos 50, no momento em que, por exemplo, a poesia social drummondiana já tinha se esgotado, ou pelo menos tinha sido interrompida, o João Cabral, pela via da Espanha, recupera, a meu ver, um diálogo muito profundo com o modernismo brasileiro, a ponto de, no momento em que ele volta para o Brasil, né, acusado de subversão, né, perde temporariamente o cargo, ou pelo menos a remuneração, aí ele volta para o Brasil e é um momento de grande militância dele em favor de uma poesia que certamente seguia ou tentava, de algum modo, ecoar os pressupostos do modernismo brasileiro. Né? Então ele deixa de ser aquele poeta um tanto abstrato, né, que ele foi nos anos 40, né, que não tendia para o sublime, mas tendia talvez para uma ideia de pureza de poesia, e tenta fazer essa poesia mais suja, mais contaminada pela realidade coletiva, pelos vocabulários que são vamos dizer assim, por um léxico, né, que é mais vamos dizer assim, popular, não é? Quer dizer, é muito interessante esse caminho, né, que a poesia dele traça de reencontro, né, ou de solidificação, de consolidação de uma relação forte aí com o modernismo brasileiro. Né? Fora isso, é interessante que ele, João Cabral, tinha uma mágoa com o Mário de Andrade, porque nunca recebeu uma carta do Mário. Segundo ele, enviou o primeiro livro, Pedra do Sono, e o Mário foi incapaz de dar uma resposta. Né? Tem toda uma polêmica em torno disso. Né? É possível que o livro tenha extraviado. O exemplar de Pedra do Sono que existe no Instituto de Estudos Brasileiros
aparentemente não pertenceu ao Mário de Andrade, não tem marcas, né, dedicatória para o Mário, marginália. Então é possível que, de fato, o Mário não tenha recebido o primeiro livro e tenha ele sim ficado magoado com João Cabral, não é? Já que todo mundo naquele momento pedia a bênção para o Mário de Andrade, não é? Os poetas mais novos, os escritores, prosadores, etc. Mas o que eu ia dizer é que o João Cabral ficou muito magoado com o Mário de Andrade e passou uma vida detratando o Mário e, de várias maneiras, né, desqualificando a poesia que o Mário fez e de algum modo assim se voltando, né, contra essa poética, né, do Mário de Andrade especificamente, né, que para ele não era assim tão, digamos, inspiradora, né. Mas se a gente pega os textos que o João Cabral escreve nos anos 50, né, poesia e composição, né, os textos dele sobre a geração de 45, textos em que ele fala sobre a função moderna da poesia, o que a gente percebe é que o João Cabral, não sei se inconscientemente, mas certamente sem explicitar, ele trava um diálogo com a teoria estética do Mário de Andrade, não é? Porque o Mário, no primeiro momento, como bom modernista que foi, defendeu a liberdade total em relação a todas as regras, que foi um momento da década de 20, da Pauliceia Desvairada, do prefácio interessantíssimo da Pauliceia. Quer dizer, naquele momento, para o Mário de Andrade e para os modernistas de modo geral, o interesse era limpar o terreno da poesia brasileira, que estava muito, vamos dizer assim, tomada, né? Vamos dizer, por um parnasianismo, digamos assim, que já tinha também sido superado e continuava ali impondo uma certa estagnação, não é? Nenhuma pesquisa para a poesia brasileira. Então o Mário propõe uma libertação, obviamente, que radical no primeiro momento, mas lá adiante, nos anos 30, ou talvez já nos anos 20, né, acho que já no final dos anos 20, o Mário começa a discutir, não é, esse excesso de liberdade, ou esse excesso de espontaneidade, e vai produzir, né, nos anos 30, textos muito importantes, não é, para revalorizar essa dimensão técnica, artesanal, né, da poesia e da literatura, debatendo ou criticando, né, nomes da literatura de 30, como Jorge Amado, não é, que eram espontâneos demais e vamos dizer, desleixados demais, né, na fatura estética, né? E também no caso dos poetas, né, que para o Mário tinham ficado assim, muito eloquentes, né, no mau sentido, né, muito assim derramados. É sempre um combate à ideia de espontaneidade, né? Então, um artigo do Mário, que é a palestra que ele faz no Rio de Janeiro como professor da Universidade do Distrito Federal, que é o artista e o artesão, justamente toca nesse ponto, né? A materialidade do trabalho poético-artístico e a importância de você conter os derramamentos, né, em favor justamente de um trabalho de arte, né, que é aquilo que o João Cabral de Melo Neto vai defender muito assim aguerridamente nos textos que ele publica no início dos anos 50, né? Fora isso é interessante, quer dizer, eu estou tentando dizer que o Mário de Andrade é uma das fontes, né, vamos dizer, para a formulação dessa poética cabralina no seu momento de maturidade, que é justamente ali no começo dos anos 50. Fora isso, a gente percebe, obviamente, uma obsessão que o Cabral tem, por exemplo, para um texto do Mário chamado A Elegia de Abril, em que o Mário justamente criticava o abstencionismo, né, dos escritores da geração de 30. Quer dizer, eram escritores muito engajados, mas para o Mário eles estavam a um ponto também de desistir do Brasil, porque estavam muito obcecados pelo fracasso, né? Então, personagens que não saíam do quarto, como é o caso das personagens dos Zé Lins, né? Então é curioso que no momento em que João Cabral, no início dos anos 50, começa a defender, como eu disse, de uma maneira muito enfática, a dimensão coletiva da arte, né, ao lado dessa dimensão técnica do trabalho artístico, né, combatendo a ideia de inspiração e também combatendo essa ideia de uma abstração, né, que tende assim para, né, digamos, para uma sublimação da poesia. É interessante que ele mencione muitas vezes o artigo do Mário, A Elegia de Abril, não é? Dizendo que textualmente ele concorda, né? Que o romance de 30 teve uma força, por exemplo, até o momento em que as personagens se trancafiam dentro dos seus quartos e talvez já no momento da ditadura Vargas começam, digamos assim, a recuar, né? Daquele engajamento proposto no início da década, né? Então, assim, isso é para falar que tem uma relação de fato muito interessante do João Cabral
com o modernismo brasileiro, que é uma relação, assim, digamos, polêmica, né, em alguns momentos, mas sobretudo de tentativa, né, de desdobrar aquelas discussões, né? E se o João Cabral é um poeta central para a poesia brasileira na segunda metade do século XX, ou para a poesia moderna brasileira, é muito interessante que nesse diálogo com o primeiro modernismo, ele tenha podido refinar essa proposta e essa contribuição que ele deu para a poesia moderna brasileira, né? E você falou de pesquisa, né? Realmente aí é um assunto muito longo, sem dúvida, né? Eu acho que eu passei um bom tempo tentando me entender com a fortuna crítica do João Cabral e tentando ler a poesia do João Cabral, até ir para os dados biográficos, né? E o que eu percebi, claro, é que, obviamente, que a biografia não explica a obra, também não acho que a obra explica a biografia, né? Mas, obviamente, que há interação, não é? E o que a gente percebe é que, ao longo da trajetória mesmo de poeta do João Cabral, né, os movimentos biográficos, né, desde o primeiro momento no Recife, depois o Rio de Janeiro, Barcelona, os outros postos diplomáticos, tudo isso produziu para mim, muito evidentemente, movimentos na poesia dele, né? Então é muito interessante na pesquisa da biografia você poder colher dados que, se não explicam, pelo menos assim dão pistas a respeito de algumas inflexões que uma obra tem, não é? Como eu disse, um poeta que sai do engenheiro e que sai da psicologia da composição, que é de 47, e vai para o Cão Sem Plumas 3 anos depois, né? Quer dizer, houve um movimento forte na biografia que ajuda a entender essa passagem, que é uma passagem, assim, vamos dizer, espantosa, né? Assim, se você lê a psicologia da composição e lê o Cão Sem Plumas, você praticamente não reconhece como obra de um mesmo autor, a menos que você faça, obviamente, uma análise estilística acurada e perceba, não, tem aqui, obviamente, marcas, né? Inclusive retomada de certas imagens que era da poesia anterior. Mas o que eu quero dizer é isso, que a pesquisa ela me ensinou um pouco isso, né? Que alguns movimentos que a obra de um autor faz, eles estão às vezes muito diretamente relacionados com a experiência biográfica, né? E um outro exemplo para concluir é o fato de, na poesia do Cabral, entrar a temática erótica a partir de um determinado momento. Qual momento? Depois que ele viveu em Sevilha, né? Quer dizer, até então a poesia dele não tinha erotismo, que era contra, inclusive, o projeto vamos dizer, de recusa, né? de uma expressão da subjetividade. Então o tema do amor, o tema do erotismo eram temas, assim, digamos, avessos à poética cabralina. E no momento em que ele vai para a Espanha, já uma segunda vez, para viver em Sevilha, e se relaciona com flamenco, com cantadores e bailarinas, né? E descobre ali, digamos assim, uma sexualidade, né? Naquela vivência, vamos dizer, em Sevilha, né? Descobre assim, uma vitalidade, né? Naqueles contatos que ele tem lá, a poesia também se modifica, né? E de repente vira uma poesia que absorve esses temas que antes tinham sido, digamos, rechaçados, né?